E os espíritos? Eles realmente influenciam os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes? Você já se sentiu influenciado por algum espírito? Você sente a presença de algum espírito quando se aproxima de você? É sobre essas questões que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho Espiritismo. Que maravilha ter você aqui para a gente conversar sobre esses assuntos espirituais. Olha, esse é um tema central, uma questão que todo mundo se pergunta. Será que os espíritos nos influenciam? Vamos entender tudo isso sobre a luz do Espiritismo. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos o influenciam e como isso acontece. E os espíritos respondem muito mais do que imaginamos. Isso acontece o tempo todo. É como se a gente não tivesse nossa própria opinião, né? É como se tudo que vem na nossa cabeça é aquela vozinha que fala ao nosso consciente, ao nosso ouvido, e parece que é sempre os espíritos. Vamos descobrir se é isso mesmo. Que tipo de influência é essa? Como acontece essa influência? Como isso ocorre? Como essa influência acontece? Olha, ela não é uma imposição. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente é influenciado sim pelos espíritos, mas isso não é imposto, porque nós temos o livre-arbítrio. E nós sempre vamos ter a resposta final. Ou seja, os espíritos podem a todo momento estar dizendo o que a gente deve fazer ou não fazer, principalmente espíritos com uma inferioridade maior. Por quê? Porque os espíritos evoluídos, nós sabemos que eles têm ocupações e têm o que fazer. Não vão estar perdendo tempo dizendo a nós para onde ir ou deixar de ir, né? Mas os espíritos inferiores, ou com menos esclarecimento, os espíritos com menos esclarecimentos, esses sim vão ficar ao tempo todo tentando nos influenciar, principalmente se nós tivermos afinidades com eles. Diante de tudo isso, é importante lembrar que não é uma imposição, não é imposta. E isso pode acontecer com aquelas influências mentais, né? Ou seja, você já foi para algum lugar e você tinha que tomar uma decisão de ir por um canto ou por outro, e de repente você escuta uma voz que diz assim: vai por ali, é melhor, vai por aquela rua. E você acaba cedendo e vai por aquela rua. E aí logo depois você sabe que teve alguma coisa que aconteceu, um assalto, um acidente naquela rua que você estava pretendendo passar. Isso possivelmente foi seu anjo da guarda que te influenciou para ir por outro lugar, a livrar você de passar por esse problema. Esses são os tipos de influências mentais. Como também, quem tem o vício em alguma coisa, nós sabemos que sempre tem algum espírito que também é viciado, que fica ali. Por exemplo, alguém que é viciado em álcool, e o espírito fica ali. Bora beber, eu estou querendo beber. E vai depositando no encarnado o desejo dele e a vontade. Lógico, o encarnado também já tem a vontade, né? A afinidade. Já gosta também de tomar uma coisinha. E aí acaba casando certinho a tampa e a panela. E os dois vão beber. Essas também são influências dos espíritos diretamente aos encarnados. Temos que sempre reforçar que cabe a nós escolher. Nós temos sempre o direito de escolha. E essa sintonia depende muito do nosso estado de espírito. Existe uma frase famosa, que eu não sei quem é o autor, mas que diz assim: diga com quem tu andas que eu direi quem tu sois. Ou seja, aquilo que você pensa, você atrai. Então, quem vai ser essas influências na nossa vida, no nosso dia a dia? Quais espíritos são esses? Qual é o tipo de espírito que influencia você que está aí me ouvindo? Vai depender das suas atitudes. Se você é uma pessoa correta, que faz as coisas certas, que tem seu costume de fazer uma prece, de orar, de não falar mal dos outros, né? De não desejar mal para ninguém, possivelmente você terá a companhia de espíritos que pensam como você e que vão te ajudar a ter as melhores escolhas. Mas quem, pelo contrário, só pensa em coisas ruins, atrai também espíritos com pensamentos ruins. E esses espíritos vão sempre influenciar essas pessoas
para fazer ainda mais coisas ruins. Tem outros livros importantes também do meio espírita, não só o Livro dos Espíritos, que também fala sobre esse assunto. O próprio Livro dos Médiuns também explica que todos nós somos influenciados. Lá está claro que todos nós somos influenciados. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam sobre a vigília e a oração que protege, ou seja, vigiai e orai. Como a gente vai melhorar essa nossa influência? Vigiando e orando. E como é essa vigia? Gente, é analisar os nossos comportamentos o dia todo. Sabe? Às vezes você pega pensando em coisas que nem parece que é sua. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece às vezes. De vir um pensamento para fazer algo, para dizer algo, mesmo você estando sozinho, que você sente que aquilo não é seu, que está sendo colocado. Isso é uma influência. Mas, como a gente falou antes, quem vai determinar que tipo de influência é essa, se é um espírito bom ou se é um espírito menos evoluído, é a nossa afinidade. É como nós nos comportamos, né? Como Jesus dizia, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Ainda tem outro livro também, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Apresenta exemplos claros dessa sintonia. Olha, essa influência é tão séria, e principalmente quando ela é com um pensamento negativo, que alguns espíritos narram em alguns livros, em algumas obras espíritas, que quando alguém tem o pensamento suicida, tendencioso a suicídio, outros espíritos que já se suicidaram ou espíritos que querem ver aquele encarnado sofrer, eles começam a alimentar mentalmente aquela pessoa a ter a vontade ainda mais de praticar o suicídio. Perceba que todo suicida, quando ele volta, ele sempre diz que ouvia uma voz que dizia para ele o tempo todo: faça isso, faça aquilo. Então, essas influências estão sempre e são constantes. Ou seja, nós já temos um pouco de tendência ainda para o mal, apesar de sermos espíritos criados para a luz, nós ainda tendemos muito para o lado escuro da criação. E aí, por conta dessa inclinação que nós ainda temos, possivelmente a maioria das nossas influências sejam de espíritos ainda com inferioridade, que querem que a gente esteja na mesma condição que eles. Ou seja, é como aquela pessoa encarnada que quer ver você bem, mas não tão bem quanto ela. Do mesmo jeito são os espíritos. Porque quem é os espíritos? As almas dos homens que viveram aqui na Terra. Então, essa influência acontece sim em tudo na nossa vida. Por isso que um conselho que a gente sempre dá é que antes de fazer qualquer coisa, consulte Deus e seu coração. Faça uma prece sincera, peça à espiritualidade amiga que lhe intua. Cerque-se de pensamentos positivos e a resposta virá, a melhor possível. E agora vamos para a parte da proteção, como se proteger de todas essas influências, que foi algo que eu já vinha falando no decorrer da nossa conversa aqui. Os pensamentos elevados atraem bons espíritos, a oração funciona como um escudo, a vigília constante sobre o que cultivamos no coração. Uma das coisas que nós orientamos, principalmente para quem é espírita e para quem não é também, é fazer o evangelho no lar, gente. Levar Jesus para nossa casa. Olha, é tão difícil isso. A gente pegar Jesus do centro espírita e levar para o nosso lar. Como é difícil também para o católico trazer o Cristo da igreja e trazer para casa. O evangélico trazer Jesus para dentro do lar. Porque às vezes o espírita fala tão manso e tão bonito na casa espírita, né? A gente viu até no livro Os Mensageiros, aquele rapaz que era o dirigente da casa espírita, que na hora da pregação, na hora de falar sobre o evangelho, falava bonito, palavras bonitas, mas na hora do almoço, da janta com a família, era uma pessoa rude com os filhos, que só falava gritando. Então, quantos de nós ainda somos assim? Então, uma das maneiras de proteger os nossos pensamentos das ações dos espíritos inferiores é trazendo Jesus para o nosso lar. Como é difícil para um pastor também, que prega lá na igreja, que fala.
mas que quando chega em casa e na vida pessoal também não consegue colocar aquilo em prática. Então, um dos maiores desafios de nós cristãos é levar o Cristo para o nosso lar e para a nossa casa. Porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas já aconteceu da gente sair do centro espírita, ter acabado de dar uma palestra e a gente viu alguma coisa que a gente não gostou, alguém que estava lá que a gente não se bate muito bem. E no carro, junto com a família, os filhos vendo, e você acaba falando mal. Tu viu aquela mulher que estava lá? Não sei por que ela estava, ela nem gosta. Aquilo não presta, aquilo é um espírito atrasado. E os nossos filhos estão vendo tudo isso. Então, levar o Cristo para casa, trazer o Evangelho para o lar, é trazer para a nossa vida, é mergulhar dentro de nós para avaliar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então essa é uma das formas de proteção. Tem um fato muito importante também, porque se nós somos influenciados o tempo todo, nós também influenciamos outras pessoas. Então observe suas ações, se você também não está influenciando pessoas a fazer o que é ruim, o que vai fazer mal para elas mesmas. Será que você não influencia também pessoas para um caminho de sofrimento e dor? Com certeza, constantemente nós erramos porque somos humanos ainda. Mas o nosso objetivo é ser melhor a cada dia. Recapitulando, nós somos influenciados sim. Também influenciamos sim. Mas o mais importante de tudo é com quem nós estamos nos conectando. De onde vem essa influência? E essa resposta você já tem. O que é que você anda pensando? O que é que você anda praticando? O que é que você anda fazendo com o próximo? Isso vai te responder. Então, as nossas amizades, aquelas companhias espirituais que nem todo mundo consegue ver, elas são de acordo com o que nós pensamos e com o que nós fazemos. Se você gostou do vídeo, já comenta aqui a sua história com relação a esses acontecimentos. Se você também já sentiu essa influência, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer essas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.